Olá, pessoal. Começamos então agora a aula do capítulo 13, item 13.2, derivadas integrais de funções vetoriais. O teorema a seguir nos fornece um método conveniente para poder calcular a derivada de uma função vetorial por derivação de cada componente. Assim como o limite é o limite de cada componente, a derivada também vai ser a derivada de cada componente. Então, por exemplo, se R de t é f de t, g de t, h de t, é evidente que f de t é direção I, g de t é direção j e h de t é direção k. F, g e h, evidente, tem que ser funções diferenciáveis. Então a R' vai ser a derivada da f, a derivada da g e a derivada da h. Ou f' de t na direção I, g' de t na direção j e h' de t na direção k. Nessa ocasião, nós temos que considerar também o vetor gradiente, porque nós vamos utilizar ele em alguns momentos. Então, esse vetor é o vetor gradiente unitário, e é dado por R' pelo módulo de R. Assim como o vetor unitário, né, vocês devem se lembrar que era V sobre o módulo de V, isso vocês viram em funções vetoriais, evidente, né? O vetor unitário também vai ser, no caso aqui, R' sobre o módulo de R'. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Veja o exemplo número 1. Determine a derivada de R de t, 1 mais t a terceira na direção I, t que multiplica elevado a menos t na direção J, e seno de 2t na direção K. Então, a R' de t vai ser a F' de t na direção I, a G' de t na direção J e a H' de t na direção K. A F de t é quem acompanha I, portanto é 1 mais t a terceira. Então, a F' de t vai ser derivada de 1 é 0, derivada de t a terceira é 3t ao quadrado. A G de t é t que multiplica E elevado a menos t. A G' de t, seguindo a regra de derivação, vai ser a derivada de t, que é 1 vezes E elevado a menos t, mais o t, que multiplica a derivada, que é menos 1 vezes E elevado a t. Ou seja, a nossa G' de t vai ser E elevado a menos t menos t que multiplica E elevado a menos t. Posso colocar o E em evidência, mas não é necessário, né? Porque eu vou deixar entre parênteses de qualquer forma. E a H de t, vou colocar aqui numa outra cor. H de t vai ser seno de 2t. Então, a H' de t vai ser derivada de 2t, que é 2, que multiplica a derivada de seno, que é cosseno de 2t. Então, por sua vez, para poder calcular qual que é a derivada vai ser, vou colocar agora aqui com a caneta preta, novamente, né? A R' de t vai ser F', F' foi 3t ao quadrado na direção I, mais E elevado a menos t que multiplica E elevado a menos t na direção J, mais 2 cosseno de 2t, isso aqui tudo na direção K. Então, dali está feito o caso do A. E o B, encontre o vetor unitário no ponto t igual a 0. Bom, para encontrar o vetor unitário agora aqui, eu tenho que colocar aqui t, que é o vetor unitário, ele vai ser R' de t sobre o módulo de R' de t. Bom, o R' de t eu já sei quem que é, tá certo? R' de t é o que eu acabei de calcular lá em cima, que era 3t ao quadrado direção I, mais E elevado a menos t que multiplica E elevado a menos t na direção J,
mais 2 cosseno de 2t na direção k. Então, eu vou calcular o R' de 0. O R' de 0 vai ser 3 vezes 0 ao quadrado na direção i, mais e elevado a menos 0 menos 0 que multiplica e elevado a menos 0 na direção j, mais 2 cosseno de 2 vezes 0 na direção k. Portanto, o R' de 0 vai ser 0 na direção i, mais aqui ficou 1 menos 0 na direção j, mais 2 cosseno de 0 na direção k. Então, o R' de 0 vai ficar... 0 na direção i não existe, então não tem o i. O menos 0 é 1, 1 na direção j, então ficou j, mais cosseno de 0 é 1, 2 vezes 1, 2, 2k. Então ficou j mais 2k. Como eu quero o t de 0, ele vai ser, no caso aqui é j mais 2k, então ficou j mais 2k dividido pelo raiz, e aqui módulo, né? Que é o R', é a soma do quadrado dos termos. Então aqui é 1 ao quadrado, porque o termo que está na frente do j é 1, mais 2 ao quadrado, que é o termo que está na frente do k. Portanto, ficou j mais 2k sobre raiz de 5. Então esse aqui é o vetor unitário. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Vamos seguindo agora e vamos calcular o exemplo 2. Para a curva r de t igual a raiz de t na direção i, mais 2 menos t na direção j, determine r' e desenhe. Bom, desenhado não vamos desenhar, né? E eu vou calcular então qual que é o vetor tangente r' de 1. Certo? Então vamos lá, calcular primeiro a r' de t. Para calcular r' de t, esse aqui é o r de t, então eu sei que o r de t ele é r elevado a meio na direção i, mais 2 menos t na direção j. Derivado desse aqui, cai o meio, o r fica elevado a menos meio na direção i. Mais, derivado de 2 é 0, derivado de menos t é menos 1 na direção j. Portanto, o r' de t vai ser 1 sobre 2 raiz de r menos j. Essa aqui é a minha derivada r'. Mas quem que é o r' de 1? O r' de 1 vai ser 1 sobre 2 raiz de 1, aqui a direção i, né? Na direção i, menos o j, continua sendo j mesmo que não mudou nada. Então, na verdade, ele vai ser 1 sobre 2 na direção i, menos j. Se eu quero calcular agora o vetor tangente vai ser t de 1 vai ser 1 sobre 2 na direção i menos j, dividido por raiz quadrada de meio ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Portanto, o t na direção 1 vai ser... Vou tirar o mínimo aqui, que é 2, tá? Para ficar mais fácil. 2, 1, vai colocar i menos 2j sobre 2, e aqui dividido por raiz quadrada, aqui vai ficar 1/4 mais 1, ou seja, 5/4. Só que o 4 sai da raiz e ele vai cancelar com aquele lá de cima, então vai ficar i menos 2j sobre raiz de 5. Tá? Essa aqui, então, é a resposta de qual é o meu vetor direcional. Não, na verdade, o vetor tangente, desculpe. Exemplo 3.
Exemplo 3 pede para nós fazermos o cálculo aqui das equações paramétricas. Então está aqui as equações paramétricas da reta tangente à hélice com paramétricas essa aqui. É x cosseno de t, y seno de t e z igual a t no ponto 0, 1 e π sobre 2. Então, o meu r' de t vai ser derivada de 2 cosseno, que é menos 2 seno de t. Derivada de seno, que é cosseno de t. E a derivada de t, que é 1. Então está aqui o r'. E eu quero o r' em qual ponto? No ponto 0, 1 e π sobre 2. Então, o que eu vou fazer agora aqui para poder calcular? Se eu colocar esses pontos aqui, né, 0, 1 e π sobre 2, é porque o t ele é π sobre 2. Então, se eu quero o r, se eu quero o r' de π sobre 2, basta eu colocar o π sobre 2 aqui, vai ficar menos 2 seno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2 e 1, ou seja, r' de π sobre 2 vai ser igual a seno de π sobre 2 é 1, vai ficar menos 2, cosseno de π sobre 2 é 0 e 1. Ou seja, o meu x vai ser menos 2t, o meu y vai ser 1 e o meu z vai ser π sobre 2 mais t. Tá? Porque olha só, 2 cosseno de t. Então, o cosseno de t, aqui ó, ficou 2, tá? Que é menos 2, então ficou menos 2t. O y é seno de t, seno de 0 é 1. E o z, π mais 2t. Tá lá. As regras de derivação estão aqui, né? São as mesmas regras que nós encontramos para as equações normais, tá? Então basta vocês acompanharem ela. E nós temos as integrais. As integrais, assim como a derivada é a derivada das parcelas, a integral também vai ser a integral das parcelas. Eu posso entender o teorema fundamental do cálculo como a integral de r t dt vai ser um r que é a primitiva de a até b, ou seja, r de b menos r de a. Onde r é uma primitiva, ou seja, r' de t vai ser o r de t. Ou usando notação integral de r de t, dt para as integrais definidas e primitivas. E aqui tem um exemplo já resolvido, né? Se r de t é 2 cosseno de t na direção i, seno de t na direção j, 2t na direção k, integrando a primeira parte 2 cosseno de t, eu vou ter 2 seno de t na direção i. Integrando a segunda parte, seno de t, eu vou ter menos cosseno de t. E integrando 2t, eu vou ter t ao quadrado na direção k. Como é indefinida, aparece uma constante somando. Se é uma constante, se eu colocar o meu intervalo definido entre 0 e π sobre 2, então basta eu pegar essa mesma equação aqui, tiro o t fora e coloco o intervalo de 0 a π sobre 2. E vou calcular, colocando primeiro π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1. Então 2 vezes 1 vai ficar 2, menos seno de 0. Seno de 0 é 0, menos 0 na direção i. Menos, aí eu vou ter cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de 0 é 1, menos 1 direção j. E o último que vai ser t ao quadrado, ou seja, π ao quadrado sobre 4, menos 0 ao quadrado na direção k, simplificando 2 menos 0, 2, 2 direção i. 0 menos 1, com esse menos mais 1, mais j. E aqui o 0 sumiu, π ao quadrado sobre 4 na direção k. Bem simples, né? Então não há necessidade de trabalhar com mais nenhum exercício, né? E está aqui os exercícios para vocês calcularem. Do 17 ao 20 e 8, tá? E aqui também 17 e 28. Evidente que coloquei novamente a versão inglesa e a versão portuguesa, porque pode ter exercício que seja diferente. Em havendo exercício diferente, vocês vão resolver pelo método do livro em inglês, porque o gabarito que eu apresentei para vocês está nessa parte em inglês. Veja que o 27 é igual, o 28 é igual, aparentemente quase todos são iguais, mas às vezes há um erro de grafia e pode não bater com a resposta correta, ok? A ideia dessa semana então era compreender um pouco de derivadas integrais de funções vetoriais. Nos encontramos na próxima semana. Um abraço e até logo.